Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente vem com uma pauta nova. Essa semana não é tão nova, porque a gente vai falar de novo do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, de 50% a todos os produtos brasileiros, mas dessa vez, nesta edição, a gente vai ver sobre o olhar econômico. Então, para saber as consequências para a economia e para as empresas brasileiras, o Poder em Pauta recebe o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Amanda. Prazer estar aqui falando Prazer com você. recebê-lo. A gente tratou aqui na semana passada as questões políticas e diplomáticas, mas não olhou o aspecto econômico. O governo brasileiro está tentando negociar, já mandou 2 cartas para a Casa Branca, ainda não houve nenhuma resposta. Se o cenário se mantiver como está agora, ou seja, as tarifas começarem a valer dia 1º de agosto, qual vai ser o impacto para a economia brasileira? Olha, a gente tem que separar aqui os impactos prováveis que a gente deve ter, né? Os impactos econômicos gerais, dado o tamanho da economia americana hoje no Brasil, em termos de exportação, é praticamente 10, 11, 12% da exportação brasileira vai para os Estados Unidos. Então, o impacto nesse sentido geral na economia como um todo não é gigantesco. A gente pode ter ali 0,2 ponto percentual de perda de PIB esse ano, no máximo, talvez, com tudo o que está acontecendo. Claro que isso depende de essa tarifa ficar em 50%, a gente precisa saber exatamente o que vai ser a resposta do governo brasileiro, e além da resposta do governo brasileiro, se o Trump eventualmente vai retalhar em cima da nossa retaliação. Dado o que a gente já viu acontecer em menos de 2 semanas, como está escalando de uma forma muito acelerada, agressiva e rápida, a gente pode eventualmente ver um cenário ficar um pouquinho mais complicado a depender de onde essas tarifas chegarem. Porque eu acho que tem um ponto diferente aqui também, coloca o Brasil num ponto mais complicado, que a gente não tem um poder de barganha tão relevante para os Estados Unidos, como a China tem, como o Canadá tem, como o México tem, como a Europa tem. Eles têm tecnologia e energia, que são essenciais para os americanos, e nesse sentido é mais fácil de você conseguir barganhar e negociar. O Brasil, que exporta para os Estados Unidos, eles conseguem eventualmente, boa parte, não tudo, trazer de outros lugares ou eventualmente deixar de comprar de fato. Não é tão relevante como é os produtos desses países de maior importância para os Estados Unidos. Então, para o Trump, ele jogar tarifa, ele fazer investigação, não tem um preço muito alto a se pagar. E provavelmente ele vai continuar fazendo. Esse é o grande risco. E aí você pode ter um cenário que pode ficar um pouquinho mais complicado. Mas existem alguns setores específicos, como suco de laranja, café, a própria Embraer, que essa semana previu que pode ter um impacto de 30% no faturamento, que é um percentual como ocorreu na pandemia. Esses mercados têm capacidade de escoar essa produção para outros mercados? Isso aí entra a segunda parte, né? No agregado, a gente não vai ter esse impacto tão gigantesco na economia. Não é recessivo, não é nada disso, pelo menos por enquanto. A gente precisa acompanhar os desdobramentos. Agora, setores e empresas vão sofrer, não tem jeito, né? A gente exporta 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Uma tarifa como essa, se ficar nos 50%, a gente tem alguma retaliação, esses 40 bi podem virar facilmente 30 bilhões de dólares, ou até menos do que isso. Então, de repente, 10 bilhões, 15 bilhões de dólares vão desaparecer de exportações que eram feitas anteriormente. Não é simples você tirar essa exportação que ia fácil e há muito tempo, de uma forma mais organizada para os Estados Unidos, para outros países. Então, essas empresas, infelizmente, esses setores tendem a sofrer. A parte industrial, alguns produtos agrícolas, como laranja, carnes, café, tendem a sofrer no curto prazo. Vão perder o mercado americano, não tem fácil para onde exportar para outros lugares com rapidez. Agora, essas empresas, esses setores, precisam entender o Trump de uma forma mais permanente. Ele vai estar aí por 4 anos. Se ele vai estar aí por 4 anos agindo dessa forma errática, não dá para contar que de repente, deu esse choque tarifário agora, em algum momento vai baixar e está tudo resolvido. Não, as empresas precisam estar preparadas ao longo desses 4 anos para começar de fato mais agressivamente procurar outros mercados, outros lugares, outras empresas, outros setores, outras possibilidades de exportação fora do mercado americano. Porque conviver com 4 anos de choque, como a gente está convivendo agora, se a empresa permanecer e esperar, ela vai ter muita dificuldade. É imprevisibilidade para a empresa, né? Pode ser uma oportunidade também, uma chance do Brasil acelerar a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia? Totalmente. Eu acho que esse é o caminho aberto finalmente
para a gente acelerar os acordos comerciais, né? A indústria brasileira, historicamente, sempre foi muito protegida, muito fechada. Agora os Estados Unidos estão indo nesse caminho e a gente aqui está vendo como isso é errado, como isso não faz sentido, como isso não vai fazer eles aumentarem a indústria. Pelo contrário, vai piorar a produtividade, vai empobrecer a economia americana. Está ficando essa consolidação dessa ideia. Para a gente é a mesma coisa, a gente vive isso há décadas na indústria brasileira. Então é um momento, até o presidente Lula, quando ele esteve na França, ele jogou isso, né, de que eu aprendi ao longo desses anos que abrir a economia é bom, está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, como é ruim. Então vamos aproveitar esse espírito que o governo está agora para tentar acelerar esse acordo comercial com a União Europeia e outros acordos comerciais, né? O Lula foi no primeiro semestre para o Japão, para o Vietnã. Essa ideia de abrir novos mercados, fazer de fato acordos comerciais é a melhor coisa que a indústria poderia ter. Você tira um pouco o foco da economia americana, que é importante, vai continuar importante. É a maior economia do mundo, vai continuar sendo a maior economia do mundo, não vai desaparecer, né? Não vai aparecer amanhã em Marte, de repente, vai estar aqui na Terra nos próximos anos, então ela vai continuar sendo extremamente relevante. Só que momentaneamente, infelizmente, é um momentaneamente longo de 4 anos, a gente precisa estar preparado para fazer essa exploração de outros lugares, de outras possibilidades. Então, eu acho que há uma boa vontade do governo para isso agora. A União Europeia também percebeu a necessidade de acelerar esse processo. Então, esse choque Trump também faz com que o acordo comercial que estava meio travado por conta dos agricultores franceses, talvez falou, olha, vamos ter que quebrar algumas resistências. Então, nesse sentido, eu vejo aqui uma oportunidade, um lado positivo de tudo que está acontecendo, que é muito ruim. O governo e empresários tiveram inúmeras reuniões ao longo dessa semana e eles prezam pelo diálogo, pela negociação, só que me parece que a Casa Branca não está muito aberta ao diálogo. Existe a possibilidade dessa crise escalar e mais sanções ou taxações acontecerem? Esse é o grande problema, né? Porque, como o Trump colocou na carta e na sinalização, ele colocou uma questão política de partida que não vai ter solução. A gente viu o que está acontecendo nessa semana, que a gente está escalando para o outro lado. A gente não vai ter um cenário em relação às big techs que vai ser favorável para o governo americano. E aí veio as investigações adicionais que foram colocadas, envolvendo PIX, envolvendo o desmatamento da Amazônia, envolvendo coisas que não tem o mínimo sentido de estar nesse pacote e que também você não vai conseguir, numa negociação, resolver da noite para o dia. Então, assim, dá a impressão de que o governo americano está pensando questões e pontos para falar, olha, eu sei que isso aqui não vai resolver, mas é uma justificativa para eu tarifar da forma que eu quiser. E o que eu conseguir ganhar dessa barganha, para mim, está ótimo. Né? Algum espaço maior na questão do etanol, por exemplo, que tem uma tentativa de aumentar a presença do etanol aqui no Brasil. O governo americano vai conseguir no máximo isso, não vai dar para ser muito mais do que isso. Agora, acho que o grande problema aqui é justamente esse ponto. A gente não tem um poder de barganha como os outros países têm, como, por exemplo, o Canadá tinha, de ameaçar a economia americana, de, olha, a energia, aqui a relação é bastante forte, a minha exportação para você. A gente não tem essa relação comercial de produtos estratégicos com a economia americana que a gente possa barganhar. Então a gente é um elo muito frágil dessa negociação nesse momento. Então o risco dessa tarifa de fato ficar nesse patamar e a gente ser penalizado é muito grande. O que a gente pode esperar de uma solução que possa ser positiva? Do empresariado brasileiro, do governo brasileiro, via empresariado americano, conversar via empresariado americano para esses empresários, para essas associações, a Câmara de Comércio americana, conseguir chegar ao presidente americano e mostrar como eles vão perder, não são produtos estratégicos, mas são produtos relevantes para a economia americana no final, como eles vão perder. Isso o Trump entende, isso o Trump ouve. Então esse eu acho que é o único caminho possível que a gente possa ter para tentar solucionar um pouco essa questão. Mas o Trump está cada vez mais errático, está cada vez mais intempestivo, está cada vez mais senhor de si, digamos assim, ouvindo menos, cada vez menos. Então a ideia de você ter alguma comissão de comércio, de indústria, chegar lá e tentar convencê-lo do contrário, não está tão fácil hoje como talvez era 4, 5 meses atrás. E até números divulgados essa semana mostraram que o tarifaço no primeiro trimestre fez com que a arrecadação americana subisse quase 50 bilhões de dólares em relação ao primeiro trimestre do ano passado. De alguma forma, isso está surtindo algum efeito para os americanos. O Trump está maravilhado com as tarifas porque também tem esse efeito de arrecadação.
O problema é que o efeito de arrecadação é pouco, é pequeno, não mudou praticamente nada até agora. A gente está falando de uma economia que está com um déficit de 2 trilhões de dólares, quase 8% do PIB americano. 50 bilhões de dólares é muito pouco, né? É muito pouco em 2 trilhões no ano. E para piorar a situação, ele fez um pacote fiscal, agora que foi aprovado, é muito ruim. Vai piorar o déficit americano nos próximos 10 anos em 5 trilhões de dólares. Ele vai enriquecer quem é mais rico e vai empobrecer quem é mais pobre. Além de piorar o resultado fiscal americano, ele vai piorar de uma forma importante a desigualdade de renda nos Estados Unidos. A economia americana hoje, tudo que o Trump está fazendo nesses 6 meses de governo dele, não dá para elencar uma coisa positiva. Ele só fez coisas, infelizmente para os americanos, que só vão empobrecer ainda mais a economia americana ao longo dos próximos anos. Esse pacote fiscal é um deles. Você vai tirar renda de quem é mais pobre, você vai dar renda a mais para quem é mais rico. Não faz sentido econômico e ainda você não vai conseguir fechar o buraco orçamentário, porque o déficit vai subir, a dívida pública americana vai subir, e a consequência disso, eu tenho falado muito, que os Estados Unidos estão cada vez mais parecidos com a América Latina. Que a gente tem um cenário de instabilidade fiscal que vira centro das atenções. Eles nunca estiveram acostumados com uma questão fiscal ser tão relevante. A gente vive isso há décadas. A gente sabe o preço que a gente paga por não ter uma questão fiscal bem solucionada. Eles estão nesse caminho. Já estão pagando o preço, de certa forma. A taxa de juros nos Estados Unidos, as longas, já estão elevadas. E estão elevadas por conta justamente do risco fiscal. E tem a inflação. Eu peguei uns números divulgados também ontem, né? Por exemplo, eu peguei de 2 produtos que são exportados pelo Brasil. O preço do café aumentou 2% de maio para junho e fruta cítrica subiu 2,3%. Se os consumidores americanos começarem a sentir no bolso, né? A gente pensando a curto e a médio prazo, pode ser que haja uma pressão para que essas tarifas sejam reduzidas? E pode acontecer, mas às vezes eu tenho a impressão que o Trump vai dar uma de Maria Antonieta. Comam brioches, sabe? Não tem café? Toma chá ou diminui o café. Ele não falou isso alguns meses atrás, a questão das bonecas no final do ano? Você compra 30 bonecas, agora você vai comprar uma boneca. Ele vai vir com esse discurso, né? Você toma suco de laranja, troca o suco de laranja por suco de maçã. Assim, ele vai vir com esses discursos porque não são produtos estratégicos para a indústria americana e para a economia americana como é energia e como é tecnologia. Por isso, nesse sentido, Canadá, México, Europa, China tinha muito mais poder de barganha. Você pega países como a gente, Indonésia, esses países têm mais dificuldades. Não tem muito o que negociar que é de muito interesse para os americanos. Então, nesse sentido, a gente fica numa situação mais complicada. A gente aqui, de fato, é o patinho feio dessa história. É o lado mais fraco da corda. É o lado mais fraco e o risco da gente sofrer consequências disso é muito grande. Agora, isso tudo está indo no sentido contrário do que tanto o Bolsonaro quanto o Trump queriam, né? Porque está ajudando a perspectiva do Lula para o ano que vem, do ponto de vista político, né? Então, assim, embaralha a economia, embaralha o cenário político também. Uma medida que o governo pode adotar é a lei da reciprocidade que foi promulgada essa semana. Qual é o impacto de aplicar essa lei para a economia brasileira? Há uma pressão inflacionária? Esse é o problema, a gente precisa ser muito cuidadoso, né? Você vai aplicar 50% de tarifa no que a gente vende para os Estados Unidos, aí você tem um cenário que você vai ter por conta disso aumento de preço nesses produtos aqui dentro, né, do que a gente importa dos Estados Unidos. Então é um cenário de que a gente tem uma economia que está inflacionada nesse momento, né, o Brasil está com inflação ainda de 5,5% em 12 meses, você joga um risco de ter produtos industrializados, especialmente com choque de preços por conta dessa tarifação, você pode adicionar um pouco de inflação a essa inflação que está elevada. Ela só coloca uma percepção de um pouco mais de risco para o Banco Central. Uma taxa de juros que poderia cair um pouco mais cedo, eventualmente não é que ela vá subir, ela tende a continuar em 15%, mas talvez ela demore mais para cair, para a gente entender o que vai ser os efeitos disso ao longo do tempo. Porque tem 1º de agosto agora, em tese a gente vai ter os 50% de tarifa. Alguma resposta a gente deve ter também para eles. E o que vai ser depois? A gente vai ter que ver os impactos disso na própria economia brasileira e se eventualmente o Trump vai fazer mais coisas pela frente. Aí como a gente vai responder também? Vai ser só via tarifa? Vai quebrar patente? O que a gente vai fazer exatamente não está muito claro. Acho que o governo brasileiro está com uma dificuldade porque não está conseguindo chegar para negociar com o governo americano. Eles se fecharam. Estão tentando via empresários americanos para ver se consegue. Também está difícil.
Então, assim, tem um cenário que talvez a gente vai ter alguns impactos aparecendo. Um relevante, importante é a balança comercial. A gente vai ter menos exportação, não tem jeito. Tem um pouco de impacto de câmbio, que a gente já está vendo acontecer, né? O câmbio está vindo ali para 5,40, está caminhando agora para ficar, por enquanto, pelo menos uns 5,60. Dependendo do que acontecer ainda, pode subir um pouco mais. Então, assim, tem um cenário que marginalmente piora um pouquinho, mas ainda não é desastroso. Se fosse 25, 30 anos atrás, que a economia americana tinha um peso enorme dentro da economia brasileira, seria o caos. É como se hoje a China fizesse uma tarifa de 50% em cima da gente. Aí esse ia ser o caos. A gente entrava em recessão e ia ter um cenário super complexo. A economia americana perdeu espaço dentro da economia brasileira. Então, nesse sentido, tem impacto, mas não é tão grande como já foi no passado. 2 ingredientes surgiram essa semana que um poderia beneficiar a negociação e outro hoje, nessa sexta-feira, pode dificultar, que é a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai precisar usar a tornozeleira eletrônica, porque tinha uma suspeita de risco de sair do país, não vai poder mais usar as redes sociais. E, por outro lado, o governo americano abriu uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais consideradas injustas. Vou só situar o nosso telespectador e ouvinte. Estão na mira regulação de redes sociais, pirataria, tarifas do etanol, desmatamento, o PIX, 25 de março. Os Estados Unidos, eles podem aplicar, né, tarifas e sanções contra o Brasil. Já não é uma medida nova, o Brasil já sofreu essa medida na década de 80 e 90. Esse poderia ser um movimento, uma possibilidade de abertura de negociação que agora recebeu um balde de água fria com essa operação contra o Jair Bolsonaro? Pois é. O governo Trump faz uma medida como essa, exigindo uma solução política absolutamente inviável. Era natural esperar que o Supremo fosse dar uma resposta, de certa forma, de acordo com essa escalada de temperatura. Então, os argumentos foram colocados, o risco de escapar, ele não pode se aproximar de embaixada, é tudo nessa ideia de que, olha, poderia ter um risco de eventualmente acontecer alguma coisa. Então, a gente está escalando em todos os lados aqui, com razões que são impraticáveis do ponto de vista do governo Trump, do que ele coloca em tudo, sem falar a parte econômica que ele errou de partida, né? Falando que a gente tinha superávit e, na verdade, eles têm superávit. Então, assim, não tem nada ali que é defensável do ponto de vista estritamente comercial para você pensar em sentar para negociar. Não são pontos que você pode chegar numa mesa, sentar numa mesa e falar, isso aqui dá para a gente avançar, isso aqui não dá, vamos... Não dá. É como se já de partida ele fizesse uma coisa e falasse, está interditado. É isso aqui, ponto e acabou. E por quê? Por conta disso que a gente falou no início. A gente não é tão relevante para eles. Então eles podem machucar a gente sem ter medo de ser machucado. Porque a gente não vai ter restrição relevante para eles de venda de petróleo, de venda de energia, de venda de semicondutores, de terras raras, de tudo que é relevante para a indústria americana como um todo. Então, a gente está, de fato, numa parte aqui muito fragilizada nesse sentido. E tudo que está acontecendo está escalando para eventualmente poder piorar um pouco mais. Veio essa resposta agora do Supremo, a gente precisa ver o que o Trump vai sinalizar de volta em relação a isso. Então, a gente não está vendo um ponto final por enquanto, né? Um ponto de equilíbrio, de estabilidade nessa história. Ela está naquele momento ainda que a gente vai ver algumas semanas de escalada. E a gente tem o início de agosto de fato, para saber o que o Trump vai fazer. Está caminhando, por tudo que está acontecendo, da gente de fato ter esse 50% de tarifa, né? Sem falar que eventualmente o Trump possa ser até mais agressivo, dado tudo que a gente está vendo agora. Então, assim, está num cenário delicado, acho que está escalando, está ficando complicado, não está chegando num cenário ainda de estabilidade, ou possibilidade de uma negociação aberta, pelo contrário, estão se fechando as portas de cada lado, você fica num cenário comercial muito difícil. Agora, quem perde ao longo dos próximos anos é o americano, é a economia americana. A hora que você tem um país como os Estados Unidos que está se fechando dessa forma para o mundo, você está falando que esse país vai ficar mais caro. Comercializar é você conseguir exportar, importar e vender e comprar para você ter mais benefício e bem-estar e um preço e um produto mais barato no final. Esse é o benefício, a grande questão do comércio. A hora que você faz os Estados Unidos, que já não era uma economia lá muito aberta, a economia americana já não exportava e importava tanto assim em proporção do PIB. Exporta muito em valor porque a economia é muito grande, mas sempre foi uma economia relativamente fechada. Ela fica mais fechada ainda.
Então, nesse sentido, esse consumidor americano, que já está passando por esse pacote fiscal empobrecedor, ele vai ficar mais restrito, ele vai ficar mais agressivo, talvez. Essa polarização que a gente está vendo, tudo que está acontecendo agora pode incitar essa polarização a aumentar ainda mais. Você vai ter uma classe média que vai ficar ainda mais insatisfeita nos próximos anos. Ela vai perder renda relativa por conta de tudo que está acontecendo. Ela vai ficar mais insatisfeita. Então, o que o Trump está fazendo ajuda a polarizar ainda mais, ajuda a piorar ainda mais o cenário americano. Para a gente, vamos pensar o lado positivo dessa tragédia toda. Existe algum lado bom nessa história? Existe. Eu acho que a gente está num momento que, apesar disso tudo que está acontecendo, a gente tem commodities que são extremamente relevantes para o mundo como um todo, a gente tem energia renovável, a gente é uma economia grande. Eu tenho brincado que assim, é como se o mundo tivesse piorado e ficado no nível do Brasil. Em vez da gente melhorar e ficar no nível melhor do mundo, o mundo piorou e está muito parecido. Desceram um patamar e está parecido com a gente. Então, todo mundo está se olhando em volta, está todo mundo com problemas graves em todos os lados. O Brasil também, mas veja, tem ativos importantes, tem uma economia grande, fez reformas importantes nos últimos anos, a gente fez uma reforma da Previdência, está fazendo uma reforma tributária agora, essencial para a produtividade, especialmente da indústria no futuro. Então, assim, tem uma questão fiscal? Tem, mas hoje todo mundo tem. É difícil? Mas a gente sabe o que fazer, a gente sabe que em 2027 a gente vai ter que fazer esse ajuste fiscal de qualquer maneira. Então, acho que tem ativos e tem questões que precisam ser solucionadas, mas o mundo também tem várias. E a gente não tem a questão geopolítica por trás. Não tem problema de fronteira, não tem ninguém querendo invadir a gente, não tem ninguém querendo jogar uma bomba. A gente está numa parte do mundo que geopoliticamente não é tão relevante. Então, a gente é um ativo para o mundo como um todo, para todos os lados, para todas as partes. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa aproveitar essa possibilidade de ganhos ao longo do tempo por conta disso. Vai ter perdas, vai ter situações complicadas, a gente está vivendo isso agora. As empresas que vão ser afetadas não tem jeito. Uma guerra tarifária e o que está acontecendo com os Estados Unidos, que é uma mudança de patamar para os americanos, afeta o mundo como um todo. Tem uma questão geopolítica nova que a gente vai precisar lidar. Não tem mais um país como os Estados Unidos que era uma hegemonia completa, agora você tem um mundo muito mais multipolar de fato. O Brasil vai lidar com isso. A gente, historicamente, sempre soube lidar, né? O Itamaraty sempre teve essa habilidade de trafegar em todos os lados. A gente precisa continuar aproveitando isso e aproveitar esse caminho para continuar exportando para a China, abrir novos mercados. Acho que tem um potencial aqui interessante que aparece para a gente. Aproveitar que você falou de geopolítica, eu queria falar sobre o BRICS e entender, foi a questão da ameaça à hegemonia ao dólar, uma pauta já levantada pelo Brasil, que foi debatida na reunião do BRICS, que teve aqui no Rio de Janeiro, esse ponto de partida para essa escalada dessa tensão das tarifas? De certa forma faz parte desse jogo todo do Trump. Se a gente vê, ele está dentro do BRICS, ele está atacando quem é possível de atacar dentro do BRICS, né? China não é, Rússia é uma questão mais complicada. Ele atacou a África do Sul alguns meses atrás, está atacando a gente agora. Então tem essa questão da moeda por trás. Mas veja, não adianta atacar a gente, porque essa questão da moeda digital ou de eventualmente o renminbi virar uma moeda mais forte, essa questão é com a China. A gente não tem, nesse sentido, grande papel estratégico de direcionamento na questão da moeda. Aquela fala que o Lula falou, você deveria deixar aquilo como está, porque é quase uma bravata política, que não ia, de fato, levar a nada absolutamente politicamente, né? A gente precisa acompanhar os interesses da China nesse momento, que são, de fato, que a moeda dela, da economia chinesa, tenha respaldo cada vez maior em termos de comércio internacional, que quando ela for exportar para o resto do mundo não se use mais dólar, se use a moeda chinesa. Isso gradativamente a gente vai ver acontecer ao longo dos próximos anos. Já acontece em algumas negociações? Já acontece. Se a gente vê o tamanho da exportação chinesa, por exemplo, hoje mais de 50% da exportação chinesa já é feito na moeda chinesa. Já não é feito mais em dólar. Isso 15, 20 anos atrás, 90% era em dólar, 10% era em renminbi e em outras moedas. Hoje, mais da metade já é na moeda chinesa e a moeda americana está diminuindo. Agora, a gente, no Brasil, comercializa com a Ásia como um todo 250 bilhões de dólares por ano em exportação e importação. Com os Estados Unidos, a gente está falando de uma coisa que está entre 70, no máximo 80 bilhões de dólares. Então não faz sentido a China olhar para a gente e falar, olha, você está comercializando aqui com a gente na Ásia 250 bi. Não faz sentido fazer esse comércio 250 bi mais em dólar.
Você está aqui na minha área de influência. Esses 250 bi de dólar que a gente negocia com os asiáticos, gradativamente a gente vai ver migrar para renminbi no futuro. Tudo que está acontecendo agora com os Estados Unidos, os chineses estão olhando e estão falando, obrigado. Agradeço muito. No final das contas, outros países podem ser beneficiados, por exemplo, a China? De certa forma, a gente olha a economia chinesa até agora, não foi grandemente afetada, né? Acabou de sair o PIB, mais de 5%. Continua exportação recorde no primeiro semestre em relação ao passado, economia relativamente bem por lá. E ela ganha esse respaldo político de que, olha, apesar de China ter dificuldades enormes aqui dentro da economia também, eles têm uma dívida pública crescente enorme, as empresas chinesas estão com dificuldades, você tem o mercado imobiliário na China que está com muita dificuldade ainda há 3 anos, que eles não sabem como resolver ainda. Então você tem um cenário que a China não é que você está saindo dos Estados Unidos e está dando bastão para um país que está prontinho para assumir. A gente não está saindo na Segunda Guerra Mundial de Reino Unido para Estados Unidos, que estava pronto para receber isso e construir uma nova ordem global, a partir ali da Segunda Guerra Mundial. E ali era pai para filho, né? Reino Unido com Estados Unidos, mesma língua, tinha relação. Aqui a gente está falando de 2 potências muito diferentes, discordantes em várias frentes. Moedas diferentes, tudo diferente. Então você coloca um cenário mais difícil. E não é uma troca de bastão para uma economia que eventualmente a gente pode olhar um pouco de decadência para uma economia que está florescendo e que está tudo resolvido. Não, a China também tem suas dificuldades. Não está muito claro que ela está num cenário que daqui a alguns anos ela vira os Estados Unidos ou ela pode virar o Japão da vez. Como foi nos anos 90, o Japão parecia que ia tomar o lugar dos Estados Unidos, entrou numa crise financeira profunda, entrou em estagnação e a gente não fala mais do Japão ser o novo Estados Unidos, né? Então a China ainda está nessa dificuldade, a gente vê de fato o que ela vai ser no futuro. Mas o que se coloca? Se coloca o mundo nesse cenário que está mais dividido. Você não tem aquele país hoje que a gente olha que é aquela hegemonia. Aquele momento americano dos anos 90, dos anos 2000, passou. A gente está num cenário de fato mais divergente. Agora, é um cenário mais divergente, em que essa ordem global você não consegue ter essa liderança que coloca alguma ordem nessa situação. Então, são poderes regionais muito fortes que a gente, infelizmente, começa a ver algumas pressões regionais acontecendo que vai ser difícil imaginar que vai ter um país que vai ter a força de barganha para ir contra. Por exemplo, China com Taiwan. É uma questão muito presente e vai ficar mais presente no futuro. Rússia ainda com Ucrânia. O Trump chegou falando que resolva no dia seguinte. E a guerra continua aí. Piorando. Além, né, do que ele falou no primeiro dia. Vou invadir a Groenlândia, vou invadir o Panamá, Canadá como 51º estado. Ele falou coisas assim que a gente nunca imaginou um presidente americano falando no dia de posse. Então, assim, a gente está num mundo muito novo. Infelizmente, não é um mundo muito novo bom para os Estados Unidos. Porque além dessas questões todas, tem outros pontos preocupantes, que é um país que não está investindo em tecnologia, educação e inovação como fazia no passado. A qualidade educacional americana está caindo ao longo dos últimos anos. Patentes nos Estados Unidos está diminuindo em relação ao tamanho de patentes que a China faz hoje. Então, assim, ela está deixando de ser uma grande incentivadora daquilo que fez a história americana. Quando você junta tudo isso, olha o futuro, a economia americana vai continuar forte, grande, a maior do mundo provavelmente, mas não vai ser aquela força que era 20, 30 anos atrás. Ela vai ter que dividir esse poder. Agora, o dividir o poder aqui não é com a potência ocidental, não é com o Reino Unido, não é com alguém parecido, é com alguém muito diferente. E aqui que fica a preocupação. E parece que os Estados Unidos não aceitam o diferente, né? O que as ideias e pensamentos. Eu queria trazer aqui um ponto dos organismos internacionais como a OMC. O enfraquecimento da OMC também contribui para que haja essa instabilidade? Totalmente. Isso foi, digamos assim, foi incentivado pelo Trump no primeiro mandato e ainda mais agora. Ele assume a presidência e sai da OMS. A OMC para ele, então, já não existia desde aquela época. Por exemplo, tudo que está acontecendo agora é uma situação normal de 20 anos atrás, 25. Se os Estados Unidos, qualquer país fizesse uma questão dessa, política para aumentar a tarifa, ia direto para a OMC, a solução ia ser muito favorável ao país que foi atacado, né? Não tem mais espaço e lugar para se fazer esse tipo de reclamação no mundo.
Então, você está numa situação que cada país está fazendo o que acha o seu melhor. Essa questão do nacionalismo cresceu com muita intensidade nos últimos anos e a gente está num ponto exacerbado nesse sentido. E aí o nacionalismo exacerbado está dando lugar para uma diminuição grande desse multilateralismo, que foi um pouco da história forte até uns 15 anos atrás. E isso foi se perdendo. O Brasil, por tradição, por tendência, gosta da questão multilateral, sempre transitou bem na questão multilateral, porque também precisa. A gente é uma força regional aqui na América do Sul, mas para ser uma força internacional, a gente precisa estar numa discussão multilateral com os outros países. A gente não é China, não é Estados Unidos, não é Rússia. Então, para a gente, a multilateralidade é importante. Só que para os países do mundo hoje está ficando mais difícil. A China olha os organismos ocidentais, FMI, Banco Mundial, e veja, estou criando os meus aqui. O Trump olha esses organismos, inclusive a ONU, fala, não me dizem mais nada. A Europa tendo que se rearmar por conta da Rússia. Então você está numa situação que o diálogo entre os países está com muita dificuldade. A gente, nesse sentido, que já sempre foi uma voz menor pelo tamanho da nossa economia, pelas nossas dificuldades econômicas, né? Lá atrás a gente parecia que podia ter um pouco mais de voz, a gente perdeu muito espaço nesse sentido, até pela economia. Situação econômica que a gente teve de perda ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade. Então esse cenário coloca a gente num ponto complicado. Ao mesmo tempo tem isso que a gente falou, a gente tem ativos importantes, a gente tem uma economia grande, a gente é um país nesse sentido de atração de investimento ainda, né, que a gente precisa acompanhar. Mas não é um cenário fácil, com certeza. Então vamos aguardar, né? Porque os próximos 12 dias serão dias emocionantes. Sérgio Vale, muito obrigada aqui pela participação no Poder em Pauta. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer participar. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, compartilhe, deixa seu comentário e também curta a página da Cultura FM no YouTube para saber quando o novo episódio do Poder em Pauta estiver no ar. Até a próxima semana.